Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar uma ajuda ao professor Ronaldo. Hoje eu vou ajudar ele numa aula muito especial. Vocês já ouviram falar do teatro de bonecos? O teatro de bonecos é muito popular no Nordeste e, por ser uma expressão teatral original da cultura brasileira, tornou-se patrimônio cultural do Brasil. Oba! O teatro de boneco encanta as pessoas em todos os lugares e, devido à sua importância na nossa cultura, deve ser preservada para as futuras gerações. Vamos conhecer mais um pouco sobre esse universo? Enquanto vai rolar a vinheta do canal do professor, dá like aí no vídeo e se inscreve no canal. O professor já tá chegando! Tudo bem com vocês? Então, como o nosso amigo aqui já falou, hoje vamos para o universo do teatro de bonecos. A história do teatro de bonecos é tão ancestral quanto a história do próprio teatro tradicional. Esta arte já está presente entre os primitivos que, deslumbrados com suas silhuetas nas paredes das cavernas, elaboraram o teatro de sombras, visando talvez entreter suas crianças. Desde então, o homem não parou mais seu impulso criativo. Surgem os bonecos moldados com barro, desprovidos de junções, para posteriormente aparecerem os primeiros exemplares com união de cabeça e membros. O teatro de bonecos nasceu há muito tempo atrás no Oriente, principalmente na China, na Índia, em Java e na Indonésia. Lá ele conquistou um status espiritual e era tratado com muita reverência. Os orientais consideravam estes bonecos como verdadeiros deuses, dotados de recursos mediúnicos e fantásticos. Eles eram criados com tamanha perfeição que se tornavam idênticos aos seres vivos, muitas vezes inspirados realmente em personagens reais. Professor, o que é teatro de mamulengo? Mamulengo é um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro, especialmente do estado de Pernambuco. A origem do nome é controversa, mas acredita-se que ela se originou de mão molenga, mão mole, ideal para dar movimentos ao fantoche. Um ou mais manipuladores dão voz e movimento aos bonecos. Existem diversos tipos de boneco. Vamos ver algum deles, certo? Fantoche é um tipo dos mais conhecidos do mundo. Na França, seu personagem mais famoso é o Guignol, na Inglaterra o Punk e na Itália o Pulcinella. O mamulengo, que é o nosso amigo aqui, é originário do Nordeste. Esse boneco tem cabeças e braços esculpidos em madeira, chamada mulungu. As roupas dele são geralmente túnicas coloridas. Temos também o boneco de vara, originário da ilha de Java, na Indonésia, e pode ter uma ou mais varas. Um eixo principal sustenta o corpo do boneco e as varas são usadas para mover os membros. Marionete, ele é um boneco movimentado por um conjunto de fios que ficam amarrados em uma cruz, cheio de articulações, e manipular esses bonecos é considerada uma tarefa bem difícil. Temos também os bonecos de balcão. O boneco de balcão ele é derivado de uma técnica japonesa chamada de bunraku. Quem move o boneco fica por trás e toca diretamente no corpo dele. É fantástico esses bonecos de balcão dos japoneses. O boneco de sombra ou o teatro de sombra é uma fonte de luz que segue o boneco. Ela afastada ou aproximada, essa luz dá diferentes tamanhos aos personagens e projetados em uma tela branca, em geral são movimentados também por varas. Ronaldo, é verdade que existem bonecos em vários lugares
Do mundo? Isso mesmo, cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. No Brasil, os mamulengos do estado de Pernambuco. Pelo mundo, há desde os bonecos dos índios americanos aos fantoches e marionetes da Europa, até chegar na Índia e em Java com suas milenárias tradições nessa arte. No Japão, os buraku chegam a ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores, a partir de mecanismos nas costas dos bonecos. Na Índia, os bonecos de vara, que existem também na ilha de Java, no país vizinho. Já na Europa, ali aparecem principalmente as marionetes, que são bonecos controlados por cordinhas presas nos seus braços, pernas e cabeça. Também há fantoches, que são construídos em cima de luvas e controlados pelas mãos. Nos Estados Unidos, os índios americanos usam teatrinho de bonecos em rituais mágicos. Já no Brasil, o nosso mamulengo é um dos principais tipos de bonecos de teatro, aparecendo principalmente no estado de Pernambuco. As pessoas que os fazem são chamados de mestres. Há até um museu na cidade pernambucana de Olinda, onde se vê muitos tipos de bonecos. As companhias de mamulengo viajam por toda a região do Nordeste do país, apresentando-se em grandes e pequenas cidades. Esta arte desembarcou na Europa através dos negociantes, logo se difundindo por todo o continente. Entre os gregos, eles eram portadores de tamanha ousadia que muitas vezes eram usados como ferramentas para se ironizar o cristianismo. Os romanos herdaram este elemento cultural e muito contribuíram para seu aprimoramento e consequente disseminação. No universo ocidental, ao contrário do Oriente, vê-se a razão humana tentando dialogar com o sagrado de forma rudimentar. Na era medieval, essa arte foi alvo de intolerância religiosa, pois era utilizado como um meio de evangelizar as pessoas. Ela era normalmente exibida durante as feiras livres nos burgos. Chegamos aqui no Brasil. O senhor pode contar essa história? Em terras americanas, o teatro de boneco chegou pelas mãos dos colonizadores em meados do século XVI, na era das grandes descobertas. Desta forma, este movimento cultural aportou aqui no Brasil, mais uma vez como instrumento de doutrinação religiosa. Ele se consolidou no Nordeste, fixando-se especialmente em Pernambuco, sendo batizado na Paraíba como Babau. Através desta arte, os artistas podem transmitir ao público sua mensagem impregnada de temáticas sociais. A graça do boneco está em sua associação de movimento e sonoridade, o que encanta e seduz principalmente o público infantil. O teatro de bonecos é sempre intimamente ligado ao entorno histórico, cultural, social, político, econômico, religioso e também educativo. Em cada recanto do planeta, por conta da diversidade cultural, ele recebe um nome distinto. Esse bem cultural e material é uma tradicional brincadeira com origens multiculturais durante o período de colonização no Brasil. Assim, pela representatividade que possui, é uma expressão teatral genuína da cultura brasileira e muito peculiar aqui no Nordeste, rica da genialidade de seus criadores e da empatia que estabelece com seu público. A troca intensa possibilitou uma diversidade de temáticas. Visto como referência cultural que vem se atualizando ao longo do tempo, enquanto permanecem as relações de tradição, pertencimento e coletividade nesse universo cultural na qual ele se desenvolve. A brincadeira é iniciada com a montagem da empanada, uma espécie de barraca. Em seguida, os brincantes se colocam na parte de trás do espetáculo e tem início com os bonecos em cena e a introdução de um texto poético. Além da narrativa, a peça conta também com elementos surpresas, muitas vezes sugeridos pelo mestre bonequeiro.
Normalmente as sugestões ocorrem a partir de conhecimento prévio sobre o público. Eu queria saber, professor, como é feito o boneco de mamulengo? Como você é feito? Quer dizer, o como boneco eu sou de fantoche, boneco de luva ou boneco mamulengo, como é conhecido aqui no Nordeste, é feito com a cabeça de madeira, ou de papelão, ou de massa, vestido e coberto por um pano, no qual os movimentos são produzidos pela mão. Em seu manejo, geralmente, o dedo indicador é colocado na cabeça e o polegar e o médio nos braços. Gostou da aula de hoje? Gostou de saber da sua história? Ah, já acabou. Poxa, professor, se vai me convidar para outra aula, me convida, me convida. Tchau, meus amiguinhos. Tchau, tchau. E aí, gostaram da aula de hoje? Muito divertida, não é? Bem, o meu desafio hoje é você construir o seu mamulengo. Aqui no canal já tem o vídeo onde eu mostro passo a passo como eu construí o meu boneco, o meu mamulengo. Tchau!